7h21, boa noite, estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje vamos falar sobre a PEC 241, agora a PEC 55, a chamada PEC do teto dos gastos, que prevê limitações nos gastos públicos para os próximos 20 anos no Brasil. A proposta de emenda constitucional 241, enviada pela Presidência da República, já foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e agora está sendo analisada pelo Senado, rebatizada de PEC 55. E vem dividindo opiniões entre os que entendem que ela ajuda a corrigir o déficit primário nas contas públicas, estimado em 170 bilhões de reais em 2016, e os que pensam que ela promove o desmonte de áreas como saúde e educação. Para falarmos desse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor da Faculdade de Taquara, advogado, economista Luiz Antônio Leix Machado, o Toto, e o professor da UERGS, Edu Pacheco. E você pode participar do nosso programa, fazer perguntas, críticas, sugestões, elogios, pelo telefone 99824-0324, repetindo, se você estava acostumado com o número antigo, agora tem que acrescentar o 9 à frente. Então é 99824-0324 ou pela nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/TV Cultura do Vale. Boa noite, Toto. Boa noite, Leandro. Boa noite, Edu. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Edu. Boa noite, boa noite. Obrigado a vocês por terem aceito o nosso convite aqui. E eu pergunto, Toto, inicialmente para ti, por que tu és favorável à PEC, antes era 241, agora no Senado é PEC 55, e por que tu achas que ela é importante para o Brasil? Leandro, primeiro eu só queria corrigir uma coisa, eu não sou economista, eu sou advogado, eu só sou mestre em economia. Mestre em economia. Senão o conselho vai querer me cobrar anuidade. Tá, tá certo, tá certo. Não sou economista. E também uma outra correção, não é assim o fato de ser a favor ou contra PEC 241 ou PEC 55, né? Digamos assim, eu sou a favor de muita coisa que está nessa PEC. Não acho que seja o melhor dos mundos em todos os sentidos, né? Porém, no que diz respeito à limitação dos gastos do Poder Judiciário, do Ministério Público da União, da Defensoria Pública, do Poder Legislativo, que é isso que a gente vê, assim, esses horrores com os gabinetes de deputados. Chamada farra do dinheiro público. Exato. Isso tem que ter uma limitação. Eu entendo que tem que ter uma limitação até para sobrar mais dinheiro para a saúde e educação. Porque o dinheiro público, ele é o dinheiro, na verdade, dos contribuintes. Nós todos aqui pagamos tributos, né? Então nós somos os pagadores disso. E nós pagadores, pelo menos nas aulas onde eu dou aula sobre direito tributário, todo mundo defende a tributação porque acham que é necessário dinheiro para saúde, educação e segurança. Eu também acho, né? Eu acho que é necessário para isso. Claro, então vamos falar também de cultura, né? Mas assim, a priori é isso. Não acho que meu dinheiro deva ir para motorista de Senado, para motorista de Câmara dos Deputados, enfim, para burocrata que vai botar o carimbo 1, vai passar por botar o carimbo 2, né? E daí eles vão se aposentar integral e corrigido todo ano, como se estivesse inativa, né? Então, é isso que eu entendo que é necessário estagnar. E é isso que a PEC está fazendo, né? Tem algumas situações, que daí eu não sei, até depois o professor Edu vai comentar, né? Mas tem uma correção, que eu queria até dizer, daqui a pouco até, porque eu estou vendo que tem muita gente levando a questão da PEC para o lado político, quando está desvirtuando o assunto, né? É assunto de economia, em primeiro lugar. Claro que economia e política tem muito a ver, porque existe a política econômica, que é composta pela política monetária, comercial, fiscal, que é a parte da tributação, né? Mas resolveram atacar, por exemplo, diz assim que vai prejudicar, tu fez a pergunta, né, ali, ou passou aqui, a questão da saúde, que vai ter um desmanche da saúde. Bom, no ano passado, a emenda constitucional número 86 de 2015, de março de 2015, estabeleceu que o mínimo que o governo federal tem que gastar com saúde pública passaria de 15% para 13,2%. E ninguém chiou. Se alguém quer baixar o mínimo com gasto, é porque ele quer gastar o mínimo, né? Porque se eu estou pagando lá, se eu estou gastando 18%, 20%, 30% da minha arrecadação,
não vou mexer no mínimo que fala em 15. Agora, se eu quero baixar de 15 para 13,2, é porque eu quero pagar 13,2. E ninguém falou nada. Essa PEC diz o seguinte, não, vai ser no mínimo 15. E interpretando esse artigo, que está lá no artigo 105, a sugestão de um novo artigo número 105, né? O 105 vai dizer isso, se for aprovado, vai dizer, não, passa a ser 15% de novo. E outra, é obrigatório. Nem que o governo tenha que tirar esse dinheiro dos ministérios, tenha que fechar um ministério lá. Infelizmente, né, não estou dizendo que tem que tirar o Ministério da Pesca, o Ministério... Se tiver dinheiro, tem que fazer ministério para tudo que é coisa. Né? Só que hoje nós não tem dinheiro. Aquele prejuízo ali que tu falou, 2016, no somatório, são 3 trilhões. Já conversamos sobre isso na rádio, né? O governo deve 3 trilhões. Se ele deve, alguém tem 3 trilhões para receber. E vai cobrar. E são os bancos. E são as pessoas que precisam receber esse dinheiro. Né? Porque isso é gasto com previdência, gasto com... Tem 3 trilhões de reais que as pessoas têm para receber. Ô Toto, só antes de passar a palavra para o Edu, quando tu te referes à questão das limitações também para o judiciário, para o legislativo, tu acreditas que a PEC vai conseguir também ter essa ingerência sobre os demais poderes? Porque logo após a aprovação, o próprio judiciário já teve aprovado aumento também e os custos seguem. O que o judiciário... Essa PEC não está aí. Quando ela for aprovada, ela vai virar uma emenda constitucional. Hoje ela é PEC, é um projeto de emenda, uma proposta de emenda constitucional. Depois ela vai virar emenda constitucional, ou seja, a própria Constituição. O que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo está fazendo? Está correndo para aumentar as despesas para eles, porque daí então esse ano eles vão gastar bastante com eles mesmos, porque daí depois só corrigir a inflação. inflação. E a PEC vai dizer assim, agora ano que vem pode gastar tudo isso mais a inflação. Então, né? E isso ninguém está vendo também. Né? O próprio Ministério Público Federal, a Procuradoria entrou com uma ação de inconstitucionalidade da PEC, dizendo que era inconstitucional porque fere a autonomia dos poderes, ou seja, está falando lá de poder de legislativo, né, de judiciário, de executivo, entendeu? Mas parece que o procurador não lê, claro que leu, ele sabe que está lá, que o Ministério Público ele é autônomo, mas dentro do orçamento fixado nas diretrizes de lei orçamentária e tudo mais, que é onde se encaixa essa PEC. Então, assim, ó, ela vai sim obrigar o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o próprio Executivo, quando eu falo assim de ministérios, né, a cumprir com isso. E dessa vez tem sanções na própria Constituição, está ali na PEC escrito, que o pessoal não vai poder dar aumento, se burlar essa PEC, eles não vão poder fazer novo concurso público, não vão ter uma série de benefícios que hoje tem, né, sabe? Não vai ser autorizado. Deixa eu ouvir o Edu. Eu acho que nós, apesar das discordâncias pontuais, nós já começamos com algo convergente aqui, que é essa questão dos privilégios dos políticos, dessa máquina burocrata, né? Isso nenhum de nós quer. Então eu te pergunto sobre isso e quais são os principais pontos que preocupam com relação a essa PEC? Então, boa noite, né? Tá um privilégio, prazer estar aqui, prazer conhecer o Toto. Eu acho que assim, o que primeiramente nos chama a atenção de quem está se posicionando contra é a concepção de proposição para realizar esses ajustes ou essas discussões que o Toto propõe. Por exemplo, a PEC, ela não discute, ou se discute não é de forma aguda, mas eu não me lembro que discuta, por exemplo, o sistema financeiro, o pagamento de juro, a dívida ou a relação do Estado com seus credores, que são os bancos. Aí eu acho que a gente entra numa questão de concepção de mudança. É evidente, nós todos somos contra a esses abusos. O judiciário, por exemplo, é um lugar, é a ponta da pirâmide, vamos dizer assim, que consegue garantir seus privilégios. Como discutir isso? Ao mesmo tempo, a PEC, através das suas colocações, limita, por exemplo, a ação das universidades para continuar, ou precisar contratar, ou garantir que a pesquisa continue, porque determina um tipo de relação com o orçamento que, de acordo com o Diese, aí o Toto pode nos ajudar pra caramba a pensar isso, acho que saiu a semana passada isso, se a PEC tivesse acontecido, por exemplo, de 96 a 2016, a educação teria perdido 48%, segundo o Diese.
e a saúde 27%, segundo. Então, acho que o que a gente que se coloca contra propõe para discutir é a concepção. Quem é que banca essa discussão de organizar o Estado, de sanear o Estado? Do nosso ponto de vista, é o trabalhador, é a educação, porque ela se coloca muito mais vulnerável dentro do circuito, dentro desse contexto de discussão que o Toto nos apresenta, né? E aí ele com mais propriedade em relação todo ao linguajar, ao idioma que compõe a questão jurídica e econômica. Então a nossa principal questão é essa concepção. Ela ataca quem é que tem mais prejudicado. No nosso entendimento é a educação, é a saúde, né? Por exemplo, tu imagina numa perspectiva sem a PEC, por exemplo, tá? A educação tem toda uma batalha para manter as suas ações, para manter seus privilégios, não é uma boa palavra, as suas ações, tá? A sua manutenção, os programas de pós-graduação que são importantíssimos, a graduação nas diversas áreas de atuação, o ensino médio, que vai sobrar para a gente conversar aqui. A partir da perspectiva que o ajuste se dá pela inflação do ano anterior, né? Eu não acredito que a gente tenha chance de garantir a manutenção do que aconteceu no ano passado e a gente vai progressivamente perder. Perfeito. Nós temos aqui a participação de telespectadores. Muito boa noite, Priscila Matias. Boa noite, Leandro. Boa noite, Toto. Boa noite, Edu. Nós temos, sim, a participação de alguns telespectadores. E, na verdade, 2 telespectadores fizeram 2 perguntas que se casam e cabe a qualquer um de vocês 2 convidados responder. O André, do bairro Progresso, pergunta: o que acontecerá se o Brasil não controlar os gastos públicos? Qual seria a solução se não a PEC? E, contribuindo, o Júlio, do bairro Faxinal, pergunta: era preciso uma PEC, já que temos a lei de responsabilidade fiscal? Toto. Então, Leandro, acho que você vai responder. Não, os dois respondem. Tá, ok. Muito muito boas as perguntas dos telespectadores. É bom saber que tem pessoas com bastante interesse e conhecimento participando junto com a gente aqui, que só engrandece o programa, né? Mas antes de... a primeira pergunta do André, né? O que aconteceria se o governo não controlasse as suas contas, já está acontecendo. Já aconteceu. Nós vivemos já uma crise, nós temos aí 12 milhões de desempregados, nós temos a inflação galopante. É isso. Na economia, ela é complexa porque são elementos sociais que se encaixam, que se a engrenagem não andar adequada, vai falhar, começa a trancar, como se fosse uma bicicleta, ali a correia, cai toda a correia. Se um dente da coroa quebrar, cai toda aquela correia. Começa item que compõem, digamos assim, a política econômica, ou dos índices, enfim, ou elementos da macroeconomia, PIB, emprego, tudo. Inflação, começa tudo a desandar. Nós já estamos vivendo isso. Então, por isso, já que o Leandro sempre insiste em dizer, o Luiz Antônio, ele é a favor da PEC, né? Então, eu já... Então, não gosta desse rótulo? Te incomoda esse rótulo? Então, não, tudo bem, tem que fazer um... tem que fazer um deixa auê, eles, né? Tem que fazer um auê, né? Tá certo. Mas então, respondendo a segunda pergunta, era necessário a PEC, já que existe a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101 de 2000, né? Eu vou responder então também para o Júlio, né? Sim, era necessário, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal foi feita lá no ano 2000 e ela foi ótima a ideia de criar responsabilidade e ela deu as diretrizes, né, de como o governo da União, dos estados, do município deve se comportar em relação às contas públicas. O que também, vamos ser sinceros, não precisaria nenhuma lei complementar, bastaria o gestor ser uma pessoa consciente e ele, né, não precisa de lei. Não precisa de uma lei para dizer que eu não posso matar alguém na rua, né, mas tudo bem. Então, por isso que o Brasil tem tantas e tantas leis, normas, né,
E muitas não pegam porque não é o juízo de valor das pessoas, né? E tá aí, o caso da responsabilidade fiscal foi justamente também um desses exemplos em que não é o juízo de valor dos gestores. E acabou no que está agora a União, nós temos estados também, que está numa complicação, vários municípios, né? Então, uma Constituição, ela tem mais força, ela prevê dispositivos que punem, está dito ali, não vai poder ter concurso público, não vai ter progressão de carreira, enfim, uma série de coisas, ela está punindo, então nesse ponto, sim, era necessário. Mas só para complementar, depois eu quase que não preciso mais falar, né, assim, mas para o professor Edu, que é muito louvável a preocupação dele e de todos nós brasileiros, né, com essa questão das limitações. Eu só volto a bater nesse ponto, com toda a delicadeza, assim, né, sem nenhuma outra intenção. E porque é complicado o texto da PEC, né, precisa ser bastante técnico para ler e interpretar e compreender o alcance. Então, a educação, ela está lá no artigo... Não tem o texto da PEC aí? Tem, sim, senhor. Só que é grandinho. Não, pode... Abre para ti, então. Artigo 106, né? 106. Até o 105. O artigo 105 vai dizer lá, em outras palavras, assim, aqui, que a saúde e a educação, o mínimo que o governo vai pagar, vai gastar com saúde e educação, fica preservado. Porque a Constituição prevê no artigo 212, no caput, um mínimo de 18% que a União tem que gastar com a educação. Esse mínimo já existia lá antes. Então, quanto à parte financeira, eu concordo com o professor Edu. Eu também acho que tem outras coisas que poderiam ter, questão, né, abusos bancários, etc. Mas voltando à educação, mas na educação não tem esse teto. Tem um piso, que é um mínimo, né? Isso já tinha antes. E o governo já não cumpria meia boca, né? Ou cumpria sacrificando as contas públicas porque gastava demais com mordomias no Congresso, enfim, que agora que até é louvável esse governo, não votei nesse governo, né? Eu não tenho nada a favor, nem contra, o Michel Temer e quem está em volta aí, né? Acho assim que sou a favor da Lava Jato, que prende todo mundo, né? Mas isso tem que acontecer, essa limitação com os outros gastos, os abusos, como o professor Edu falou. Até porque tudo bem, nós falamos aqui, o próprio Leandro falou, agora o Poder Judiciário, o Poder Legislativo estão se aumentando para que o teto deles seja maior no próximo ano. Fazendo uma reserva. Uma reserva, né, de correção pela inflação. Mas depois, quando isso se ajustar através do tempo, o governo só vai poder gastar a inflação. E tomara, inclusive, que não tenha inflação. Porque essas medidas são para tentar conter a inflação. Então a inflação vai ser muito pouco. Esperamos, né? Com o tempo. E daí, o que sobrar, não tendo inflação e voltando a economia a melhorar, deve ter uma maior arrecadação tributária, né? Conclui, só para eu passar a palavra para o Tá. quer falar? Não, vou terminar agora. Tendo uma maior arrecadação tributária, o governo não vai poder alocar em outras contas, que ele vai ter que gastar com saúde e educação, porque na saúde e educação tem um mínimo, não tem um máximo, professor Edu. É um mínimo de 18%, né? Então, mas eu compreendo, porque eu li lá uma manifestação... Como não tem o máximo? Tem que corrigir só a inflação, não pode mais que isso. O mínimo vai ser corrigido pela inflação. O mínimo, Leandro. Então, o inciso 2º do artigo 105 diz que a saúde e a educação vão ter um mínimo preservado. E depois, diz assim aqui, depois é corrigido o mínimo, porque o caput do artigo fala em mínimo, esse mínimo ainda vai aumentar a cada ano, conforme a inflação, se tiver inflação. Mas é sempre o mínimo. Vou procurar bem esse caput aí. Não, 105. Edu, só assim, se não for a PEC, por exemplo, que é o que os defensores dizem, qual é a outra solução? Para mim é a mudança de matriz da discussão, tá? Aí hoje nós vamos te usar para caramba, né? Tipo assim, ó, por exemplo, o amigo telespectador, ele pergunta, mas não precisava? Mas não é sobre... Claro que precisava. Não é quem está se colocando contra a 241 não quer não discutir o gasto público. Quem está se colocando contra a 241 quer sim discutir o gasto público, quer otimizar o Estado, quer tornar o serviço público mais ágil, quer que a educação seja mais eficiente, que a saúde seja mais abrangente.
o que a gente está discutindo é a matriz conceitual dessa relação, né? Então, por exemplo, agora a gente, hoje, estão sendo repatriados 79 milhões de reais para o Brasil. Isso, né? os recursos exteriores. Isso. Por exemplo, nessa perspectiva, não se discute no Brasil, por exemplo, a tributação das grandes fortunas, por exemplo. A gente pode discutir de forma mais intensa as fugas tributárias, assim que se diz? Aquelas pessoas que não... Evasão tributária. Né? E as que saem e as que não são feitas aqui dentro. Né? Nesse sentido, nós contra, estou tentando frisar isso, entendemos que podem existir outras formas de realizar essa discussão. Tá? O que a gente sente? É que nessa perspectiva, quem tem um local, um endereço que banca a transformação, que banca essa mudança. Tá? E esse endereço, do nosso ponto de vista, é para nós o braço mais fraco. Que sente mais. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o programa Cultura Debate, hoje falando aí sobre a PEC, que era 241, agora é 55, tramitando no Senado após a aprovação na Câmara Federal. Nós já voltamos.